Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço tua inscrição. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, é sempre muito importante e de graça a tua inscrição. Deixa o like no vídeo, habilite o sino das notificações para todos os vídeos e vamos falar de Vasco. Antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection, tá certo? Tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo com o cupom promocional da Betfair junto ao canal Vasco Connection. Então corre lá. Repetindo, o link fixado no primeiro comentário desse vídeo, corre lá na Betfair, faça a tua inscrição e ganhe um bônus de até R$ 600 no momento do teu primeiro depósito. É isso mesmo, é um super bônus da Betfair para os vascaínos. Repetindo, link fixado no primeiro comentário desse vídeo. Corre porque a promoção é por tempo limitado. Valeu, galera? Vamos falar do jogo ontem do Vasco contra o Bragantino em São Januário, um empate em 2-2. O Vasco foi bem, tá? O time do Vasco, vou deixar esse comentário, enfim, de maneira antecipada aqui, porque o Vasco foi bem, o Vasco jogou bem, o Vasco foi melhor do que o Bragantino, o Vasco foi superior, o Vasco estava com desfalques, o técnico Rafael Paiva também poupou, na minha opinião, o melhor lateral do futebol brasileiro, lateral esquerdo, o Lucas Piton. Verratti também entrou no segundo tempo, mas o GB foi bem, deu conta do recado, e o Vitor Luiz também foi bem, deu conta do recado. Agora, antes de comentar o jogo, eu quero falar do sistema defensivo do Vasco. O sistema defensivo do Vasco vem entregando vários jogos para os seus adversários e tal. Gente, é complicado. Falar do Léo, falha grotesca. O primeiro gol do Bragantino foi coisa de peladeiro aqui no Rio de Janeiro, tá? Foi assim, um erro bizonho do Léo. Um gol, assim, absurdo. Enfim, falha e o Vasco, mais uma vez, lá contra o Atlético Mineiro, Praxedes erra, o Vasco toma o segundo gol, uma bobeira do sistema defensivo, porque o Praxedes já é volante. Ontem, mais uma vez, erro de um jogador de defesa, o Léo, dentro da área ali, chuta a bola para a linha de fundo, chuta a bola em cima do adversário, chuta a bola para a lateral, não, ele deixou o adversário tomar a frente dele, cruzar a bola para dentro da área, enfim, os caras fazem o que querem dentro da zaga do Vasco. O Vasco precisa correr, Pedrinho, Rafael Paiva, Felipe, vocês que estão dentro do clube, contra o tempo para contratar mais um zagueiro. O nosso melhor zagueiro, que é o João Vitor, infelizmente, está machucado, vai voltar daqui a um mês, né? Então, realmente o sistema defensivo do Vasco é muito fraco, é muito, muito fraco. Então, precisa, repetindo aqui, precisamos, não tem jeito, tá? Falando um pouco do jogo, gente, o Vasco foi superior à equipe do Bragantino, repetindo aqui. O Vasco conseguiu jogadas ensaiadas. O Adson tá jogando demais com a camisa do Vasco, jogador muito habilidoso, não só por conta do gol, tá jogando mesmo, tá entregando, criando jogadas e tudo mais. O GB entrou muito bem no time ontem, né? Entrou bem no ataque ali. O GB é um garoto, é uma joia da base, né? Se recuperou muito bem. Mostrou que pode ser o reserva do Verratti, sim. Pode ser mais um jogador da nossa base resolvendo o problema no Vasco. De repente você vai, sabe, ó, melhor do que o tal do Cleiton Silva, que saiu recentemente do Vasco. Né? Já chegou fazendo gol, o menino, o GB. Então, assim, temos que exaltar isso. O Souza também jogou muito bem ontem. Vitor Luiz não comprometeu, foi bem na lateral esquerda. Eu acho que nós sentimos muito. Olha, o menino lá, o uruguaio, o Puma, não foi mal, tá? Não foi mal no jogo, mas, na minha modesta opinião, o Vasco está dependendo demais do lateral direito, Paulo Henrique. Paulo Henrique está entregando demais com a camisa do Vasco. É um cara que conquistou a vaga no time titular e o vascaíno hoje entende essa carência, né, ali do lado direito. Entendeu, pelo menos no jogo de ontem, né? Porque faltou aquelas ultrapassagens ali do Paulo Henrique pelo lado direito, velocidade e tudo mais. Porque o Adson criava, em um momento das ultrapassagens, o Adson não encontrava aquele jogador de linha de fundo, né? Essa é só a minha opinião em cima dessa questão do Vasco pelo lado direito, que o Vasco ontem não conseguiu criar muitas jogadas por ali, justamente pela ausência do Paulo Henrique. Tirando isso, gente, o Vasco foi todo bem. O Vasco merecia a vitória. O Vasco jogou melhor do que o Bragantino. O Vasco vencia o jogo até os 44 para 45 do segundo tempo. De repente toma o gol de empate. Mas o 1-0, que não era para ter acontecido ainda no primeiro tempo, é muito complicado. É muito complicado. Isso realmente é chato para o torcedor vascaíno. Mas, enfim, temos que seguir. O Vasco continua na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, brigando ali ainda com o Bragantino para, de repente, tomar a vaga, a 10ª colocação. E o Vasco vai continuar subindo na tabela porque o Vasco está jogando bem. Eu entendo o seguinte, gente. O time que joga bem, ele aumenta a possibilidade de vitórias, porque está jogando bem. Tivemos uma sequência de 4 vitórias. Virão outras também boas sequências. Podem ter certeza disso, tá? E, na minha opinião, a partir de agora, o Vasco joga terça-feira contra a equipe do Atlético Goianiense, São Januário. É o segundo jogo
das oitavas da Copa do Brasil, né? Então, assim, o Atlético Goianiense, que está em crise lá, tomou uma goleada pro Botafogo, o presidente deles arrebentou com eles, né, e tudo mais. Enfim, problema sério, então, lá pelas bandas do Atlético Goianiense. O Vasco não tem nada a ver com isso. Na minha opinião, tem que aproveitar o mau momento do rival e entrar em campo para conseguir a vitória. Pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco volta a jogar, dessa vez contra o Fluminense, o jogo no Engenhão, retorno, tá? Depois do Fluminense, o Vasco enfrenta o Criciúma, lá em Santa Catarina. Depois do Criciúma, Atlético Paranaense. Depois do Atlético Paranaense, o Vitória da Bahia. Então o Vasco aqui, olhando esses confrontos aqui, tira o confronto das oitavas da Copa do Brasil, terça-feira. Depois o Vasco tem Fluminense em casa, Criciúma fora, Atlético Paranaense em casa e Vitória fora, Vitória da Bahia. Então, assim, dá para o Vasco mirar mais alto sim no Campeonato Brasileiro, porque os nossos adversários aqui não são adversários, muito difícil, muito complicado. Não, são jogos difíceis, vamos respeitá-los, mas o Vasco, na minha opinião, é superior a esses clubes aqui. Dá para o Vasco voltar tranquilamente a vencer no Campeonato Brasileiro, sem historinha e sem causada. Agora, gente, o que a gente precisa, eu quero bater mais uma vez nessa tecla, é correr contra o tempo para contratar jogadores para o sistema defensivo, deixar bem claro aqui. Mais uma vez eu bato na mesma tecla que o Vasco não tem desespero nenhum na parte do ataque. No meio campo para frente, o Vasco tem jogadores. Né? Jogadores que vão entregar, já estão entregando, na minha opinião. Paê voltou muito bem, Coutinho está entrando em forma muito bem, o Souza jogou muito bem, Matheus Carvalho é muito bom, Hugo Moura está jogando muito bem. Então nós temos bons jogadores no ataque também, agora com o GB, Vasco, para mim não é novidade, para o Eduardo não é novidade, os meninos da base não. E aí nós temos o Adson que está voando em campo, Verratti é o nosso artilheiro, então assim, o David é um bom reserva. Então assim, na minha opinião, nós temos esses jogadores, sabe? O problema do Vasco está no sistema defensivo. Se o Vasco conseguir corrigir contratando um bom zagueiro, eu acho que dá para entregar com esse time. O Vasco conquista uma vaga na Libertadores com esse time, tem condições para fazer tal coisa, na minha opinião. Por isso que eu peço sempre o seu comentário aqui embaixo, porque o Vasco tem um bom time. Se não tivesse, o Vasco não estaria fazendo frente com outros adversários, como vem fazendo, como vem ganhando entrosamento o time do Vasco, já no segundo turno do Campeonato Brasileiro, mais uma vez. Então, assim, a prioridade do Vasco hoje é um zagueiro, ponto. Não tem que ficar inventando outros jogadores, na minha opinião. Por quê? De repente, muita gente comentando aqui, por que não coloca os meninos da base? Gente, a zaga, na minha opinião, é a única posição em campo, na minha opinião, tá? Que o jogador precisa ter uma certa experiência. Tá? Porque você vai pegar um menino da base, botar zagueiro, tá? E colocar ali atrás, no sistema defensivo. Sabemos que no futebol brasileiro nós temos atacantes experientes, malandreados e tal. Então, assim, é muito arriscado. Para essa questão, falando dos zagueiros, tá? É muito arriscado. Então, na minha modesta opinião, o Vasco precisa contratar um zagueiro bom, um zagueiro firme, um zagueiro experiente. O Maicon é experiente, mas não está entregando com a camisa do Vasco. O Léo também tem certa experiência no futebol brasileiro, mas falhando demais com a camisa do Vasco e não é zagueiro de origem. Tá certo, minha gente? Então é isso. Deixo aqui um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.